o mate Congu, ele nasce, eu acho que é uma coisa muito importante a gente marcar o início dos anos 2000, que é a digitalização, né? Que é o processo de ter um audiovisual digital, né? Que antes, você pensar em cinema antes disso, era uma coisa muito, muito, muito mais difícil do que depois, né? Porque talvez se não fosse o advento da tecnologia digital, talvez não existiria o mate Congo, talvez não existiria o mate, porque o mate ele nasce muito dentro dessa possibilidade, né? O mate ele nasce já com um curta produzido, por exemplo, né? Que é o Progresso Primavera, que é meu primeiro filme, que é quando eu conheço mais o Heraldo HB. O Heraldo era um cara que eu via assim nos lugares, mas a gente não tinha uma proximidade. E quando eu faço esse primeiro filme, que é um filme sobre o meu bairro, sobre o crescimento desordenado do bairro, eu me aproximo da HB para fazer o lançamento do filme, porque o HB ele tinha um site chamado Baixada 1, que era um site que falava sobre a Baixada Fluminense, era um portal, né, que tinha a Baixada Fluminense como foco. E aí a gente se juntou e começou a pensar o lançamento do filme. A gente fez esse lançamento lá em Jardim Primavera, que é o bairro onde eu moro, exibindo o filme para a comunidade. E essa dinâmica foi uma dinâmica meio que... E aí a gente começou a fazer vários lançamentos do filme, né? E aí tinha um amigo meu que era o Manuel Zumbi, um amigo que ele estava na universidade, na Felduc. E lá na Felduc ele me convidou para fazer uma mostra lá de cinema lá. E aí o HB começou a participar dessas reuniões também, e a gente nessas reuniões lá na Felduc surge a ideia do Mate Congu. Surge inclusive o nome, né? Dentro de uma universidade de história, inclusive, dentro da APP Clio, que é uma associação de historiadores aqui da cidade. Então a gente já nasce um pouco até nessa gênese, a palavra, né, o nome Mate Congu a história do Mate Congu é a história da escola Mate Congu, que é uma escola pioneira aqui na cidade, né? Uma escola de 1922, muito antes de Caxias virar município, inclusive, que teve uma escola aqui, que era a Escola Proletária de Meriti, né? E que nessa escola foi a primeira escola da América Latina a servir merenda escolar. Foi uma escola, foi um projeto daquela geração de educadores do início da década de 20, do Anísio, né, Teixeira, enfim, uma geração de educadores que quiseram trazer educação pública, de fato, para o Brasil, e vieram com uma vontade de reformar a educação no Brasil, né, de revolucionar a educação no Brasil. A Armanda foi presa, inclusive, né, ela foi perseguida política ela foi perseguida pelo Getúlio, né? Então foi um processo até de olhar para a própria cidade, né? De olhar para o próprio território, né? Eu não sabia o que era o Mate Congu, né? Eu fiquei sabendo a partir dessa discussão sobre o cineclube, que nome que a gente poderia dar. A gente queria que fosse algo que tivesse relacionado à cidade e que empoderasse, né? Que saísse do estigma de Caxias como uma cidade da miséria, da violência, todos os estigmas que tem sobre Caxias, né? Então a gente entendia. Então o Mate ele nasce um pouco organizando, ele nasce um pouco desse lugar onde o digital traz a promessa, né? Traz assim um entendimento de que nós poderíamos fazer cinema, que a galera daqui poderia fazer cinema. Tipo, antes a gente não tinha muito esse lugar, né? Eu me lembro que tinha a universidade da UF, né? Era a única faculdade de cinema que tinha. E eu lembro de eu não, olhando em perspectiva, né? De eu entender que aquilo não era para mim, por exemplo, né? Que a universidade era longe, era uma universidade muito difícil de passar para mim. Eu olhava aquilo com uma maneira meio não é para mim. Então hoje, olhando na perspectiva, na época, eu acho que eu não via com tanta essa clareza. Mas
eu não enfrentei, por exemplo, um vestibular da UF para tentar fazer cinema, né? Na verdade, eu fui só terminar o segundo grau no Enem muitos e muitos anos depois. Então, o Cineclube, e aí surge a ideia do Cineclube, muito de fincar uma bandeira do audiovisual aqui na cidade, dizer, aqui a gente está pensando no audiovisual. E aí, quando a gente faz o mate, né, e começa a fazer as sessões, a gente começa de fato a entender o que é o cineclubismo, que a gente não entendia muito bem, né? A gente foi entendendo fazendo, né? Com as sessões do Progresso Primavera, que é esse meu primeiro filme, a gente foi sentindo que era uma coisa legal fazer, era bom fazer. E quando a gente começou a fazer o cineclube mais regularmente, a gente começou a entender que o cineclubismo era um processo de estudo, né? Porque a gente tinha que escolher o filme, tinha que juntar esses. A gente fazia normalmente um tema, por exemplo, funk. Então a gente juntava alguns curtas sobre o funk, né? Então a gente tinha que pesquisar, a gente tinha que correr atrás dos filmes e tinha que juntar esses curtas, fazer uma ordem, né? Esse vem primeiro, esse segundo. Vamos terminar essa sessão com uma nota em cima. Vamos terminar essa sessão com uma nota mais reflexiva. E por aí vai. Então a gente foi aprendendo e fazendo. Só que a gente foi sacando que durante o processo de fazer o cineclube, a gente estava estudando. A gente estava, né, buscando saber, né, de quem era esse diretor. Esse filme vinha de que movimento, de que momento da história do Brasil esse curta tá relacionado. E aí a gente ia, podemos dizer assim, se desenvolvendo o cineclubismo na gente, né? Então a gente não foi entendendo o que era o cineclube enquanto a gente fazia o cineclube, né? E foi assim, a gente fez 2 anos de cineclube primeiro no Instituto Histórico, que é de novo a história com a gente, que era no subsolo da Câmara de Vereadores aqui, então a gente fazia à tarde, a gente fazia mais para estudantes, né? E já tinha um tempinho que a gente tinha vontade de trazer para a noite, que é quando a gente traz para cá, para Lira de Ouro, né? A gente chega aqui por acidente, porque primeiro a gente foi fazer uma sessão no Sindicato dos Bancários, que é aqui próximo, mas teve aí na terceira sessão lá, eles entraram em greve, né? E a gente não pôde entrar no prédio do sindicato porque os oficiais de justiça querendo entrar no prédio para entregar uma multa lá, então eles não podiam entregar, então o prédio estava fechado e ninguém podia receber. Aí a gente tava com a gente no dia da sessão, a gente trouxe a sessão para cá. A gente colocou um cartaz lá para as pessoas virem para cá. E a gente nunca mais saiu da Lira de Ouro. A gente ficou aqui durante 15 anos ininterruptos fazendo sessões mensais. A gente foi uma coisa meio... Era o nosso compromisso mensal, né? Assim, todo mês a gente estava aqui produzindo uma sessão. E aí, cara, aconteceu uma coisa um pouco inexplicável, assim, do ponto de vista... que a parada foi crescendo, as pessoas começaram a vir, né? Então a gente começou a ter sessões com público, o que é raro um pouco no cineclubismo, assim. Às vezes o cineclubismo tem aquele público de 10, 8 pessoas, que é uma coisa que é o que é, assim, é isso. Só que aqui no Mate Congo começou a ter sessões com 100, 200, 300 pessoas, né, numa noite. Então esse quadro aqui ficava lotado para assistir curta-metragem brasileiro. E isso foi um fenômeno, assim, foi uma coisa... Trouxe muita atenção aqui para a Lira de Ouro, né? Trouxe toda uma... Porque esse espaço aqui também é um espaço de resistência, né? Esse espaço ele tem 60 anos, né? Mais de 60 anos. Foi criado por um grupo de músicos negros aqui de Caxias, um grupo de fanfarra, né? E que durante muitos anos foi assediado, até hoje é assediado por grupos econômicos da cidade. Enfim, se a cultura da cidade não tivesse se organizado, a gente teria perdido esse espaço. Então o Mate, quando vem para cá, surge um pouco nesse contexto e ajuda a trazer muita visibilidade para o espaço, né? Trazer função social,
não só o mate, havia outras atividades aqui tão importantes, mas o mate realmente ele foi, até a própria galera do samba fala, né? Foi um fenômeno, foi um negócio que transbordou. Muito que eu acho que é por causa dessa mensagem de que agora a gente poderia fazer cinema, que o cinema estava mais próximo e que aquela coisa mesmo do cinema novo um pouco também, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Então isso tudo foi mobilizando muito a galera que era de fora a estar dentro do cinema, né? O cinema sempre foi uma coisa muito elitista também, né? O cinema tem um código muito fechado até hoje, né? Se a gente olhar para os editais, por exemplo, da Ancine, que tinham aí antes do Bolsonaro mesmo, né? Esses editais são muito fechados, né? Tem uma linguagem muito... tem aquela coisa de pontuação da produtora, então o cinema sempre foi muito elitista, né? E sempre muito assim, para eles mesmos, assim. Então, então o Mate ele veio um pouco assim, não, a gente pode fazer cinema também, né? A periferia pode fazer cinema também. Eu acho que essa mensagem meio que que, mobilizou as pessoas a estarem aqui, né? Então, também a gente nunca cobrou entrada, né? A gente sempre foi gratuito. Essa coisa de ter o portão aberto ali, as pessoas às vezes passavam na rua, viam que estava rolando alguma coisa, entravam. As sessões eram quarta-feira, às 8 horas da noite, 8h30, então era uma espécie de happy hour também. Então muita gente voltando da universidade, muita gente ou faltando da universidade, ou muita gente voltando do trabalho, passava aqui e entrava. Então era uma coisa bem nessa dinâmica da cidade mesmo, né? E aí foi isso, o início foi uma coisa meio espontânea, sabe? Não teve muito, não foi nossa intenção fazer uma parada. E sobre o grupo que sustenta o mate, como é que Então, o grupo foram vários grupos, né? Porque são 21 anos de história, 2023, né? Então, no começo, era eu, o HB e o Manuel, que era esse meu amigo da história. Inclusive, no comecinho mesmo, quem mais botava a pilha era o Manuel. Aí depois o Manuel foi embora, logo no começo, e ficou só eu e o HB, o Heraldo, que estava aqui. E aí a gente foi lá, pá. Quer dizer, o Manuel ajudava lá no Instituto Histórico, ele era estagiário lá também. Quando veio pra Lira, o Manuel começou a se afastar um pouco. E aí começou a entrar um pessoal lá no Instituto Histórico, já começou a entrar já. Pessoas que viam, se aproximavam. Um que se aproximou foi o Cacau Amaral e o DMC, por exemplo, eles chegaram numa sessão que a gente passou o Aruanda e a gente saiu dali, foi beber cerveja e a gente ficou junto trabalhando por esse dia durante muitos anos. O Cacau Amaral, inclusive, é um dos diretores do 5 Vezes Favela. Ele estava na época fazendo a CUFA, que foi um curso muito interessante, formou muita gente, né? Aquele curso da CUFA. Era um curso muito referência, assim. O João Xavi também, que na época era era um rapper. Também aí eles fizeram um filme chamado Um Ano e Um Dia, que é um filme muito bacana que faz o registro de uma ocupação em Nova Iguaçu, né? Uma comunidade que ocupou lá um espaço e que hoje é uma comunidade consolidada, né? Esse curta já foi um pouco nesse movimento do Mate Congu, e foi quando eu olhei assim e falei, cara, porque esse curta eles já estavam desenvolvendo, né? Quando eu fui assistir o curta, tava Mate Congu, uma produção Mate Congu, tipo assim. Aí eu senti que o Mate Congu tava virando uma coisa que as pessoas estavam se empoderando quase, colocando aquilo como... Porque o início do filme não era Mate Congu, né? Mas quando eles foram lançar o filme, eles colocaram como se fosse Mate Congu. Porque aí os 3 diretores já eram participantes assíduos do Cineclube e a gente criou na época um grupo de e-mail. E nesse grupo de e-mail a gente ia trocando. No começo o modelo era muito assim, o grupo de e-mail e a sessão mensal. Não tinha muitas outras coisas, né? No grupo de e-mail a gente trocava desde figurinhas, ou o que se faz hoje
na timeline, né? Só que ali era dentro do... Então rolava desde piadinhas e tal, mas rolava as discussões dentro dos e-mails. Então os grupos de e-mail eram onde rolavam as conversas e as articulações, né? Eu, na época, eu trabalhava numa empresa de consultoria ambiental, de análise de impacto. Eu trabalhava por causa do audiovisual, porque tinha uns antropólogos nessa empresa de estudos ambientais que usavam o audiovisual como ferramenta. Então eu era meio que o audiovisual dessa galera. E teve um momento que a gente surgiu a ideia de fazer um diagnóstico com comunidades, né, com quilombolas, enfim, na época era pescadores, com comunidade de pescar a partir do cinema. Foi uma ideia que eu dei, que eu olhando o trabalho dos antropólogos, eu falei, por que aí tinha a ideia de diagnóstico participativo? Eu falei, por que a gente não faz uma oficina de cinema com a galera? E a partir da oficina de cinema a gente consegue colher esse diagnóstico, né, sobre o que é aquela comunidade, e de que maneira ela pode ser impactada pelo empreendimento que talvez venha, talvez não, enfim. Aí a galera curtiu, e aí a gente primeiro fez uma oficina lá no Maranhão, no Alto Alegre do Pindaré. Era para diagnosticar o impacto da linha férrea com a comunidade, qual era a relação que a comunidade tinha com ela. Foi um filme que causou uma certa celeuma dentro era da Vale, né? Foi feito pela Fundação Vale, e aí na Vale daqui criou um certo impacto, porque as imagens mostravam uma relação muito maluca com a linha férrea mesmo, né? Talvez, as pessoas passando por baixo do trem, né? Tipo, porque o trem ficava parado e dividia a cidade quando o trem ficava parado, né? Aí as pessoas tinham que ir para a escola, tinham que passar por baixo do trem. Então tinha todas as regras de segurança que no escritório de ar-condicionado parece que tá uma coisa consolidada. Quando o vídeo mostrou lá a realidade, e sem ser denuncista, os vídeos nem eram denuncistas, eram sobre a moça que vendia comida no trem, né? Então já era também já infringia todas as regras de segurança do universo. Enfim. E aí a gente sentiu a força dessa parada, a gente sentiu que essa metodologia, porque a gente estava dentro de um processo onde a gente tinha dois patrões, né? Tinha um cliente que bancava, que era um empreendedor, normalmente era ou Petrobras, ou Vale, e etc. Mas a gente tinha o IBAMA, que é o IBAMA que dava as diretrizes da metodologia e o que a gente deveria alcançar com aquele processo. Enfim, aí o IBAMA passou a validar muito a gente, então a gente começou a entrar no mercado, podemos dizer assim. E aí em 2007, cara, a gente fez... Por que eu tô falando isso? Vou explicar. A gente vendeu um projeto que eram oficinas com os pescadores aqui da Bacia de Campos, que ia desde Niterói até Barra do Tabapuana. Então quase todas as comunidades pesqueiras desse entorno, a gente meio que esteve fazendo oficinas de cinema durante... E aí nesse processo, a gente começou a desenvolver as oficinas audiovisuais. Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que o cineclubismo, a gente começou a estudar cineclube, começou a estudar cinema, isso foi automaticamente, de uma maneira um pouco quase que orgânica, nos levando para a educação audiovisual não formal. Na educação audiovisual não formal, que era essa coisa. Então foi virando um desdobramento do mate e foi gerando e aí quando a gente estava montando a equipe, a gente começou a trazer pessoas que eram do mate, ou pessoas que tinham um perfil muito parecido da gente, que se transformou no mate. Então isso foi também ajudando a gente a se organizar, porque também a gente estava recebendo e estava pensando em audiovisual e cinema. Então a gente ficou 2007, 2008, 2009, 2010
trabalhando num processo que gerava renda e que a gente estava mergulhado dentro do cinema popular, assim, vamos dizer assim. O cinema, que o pescador fazer cinema, botar o pedreiro para fazer cinema, Então a gente estava muito ligado nessa parada, fazendo as sessões mensais aqui, então isso tudo foi criando uma possibilidade, né? Foi a nossa universidade, podemos dizer assim. A gente estudava muito e a gente mergulhava em outras realidades, né? Então a gente fez oficinas com os indígenas no Maranhão, a gente fez oficina com pescadores, muita oficina com os pescadores, não aqui, só aqui, né? Maranhão não, desculpa, foi em Fortaleza, Caucaia, os indígenas. E aí a gente começou a viajar o Brasil fazendo oficinas audiovisuais, né? Isso possibilitava a gente viver do mate congu, entre aspas, né? Porque tinha empresa de consultoria, mas quando a gente chegava lá, todo mundo conhecia a gente como mate congu. O mate congu era uma coisa que dominava a identidade do processo, assim. Então, e aí e aí você fez a pergunta sobre organização, né? Então vou voltar um pouco. Outras pessoas começaram a entrar no processo aqui, né? Tinha um grupo de teatro que era o Marte, que aí esse grupo de teatro se aproximou da gente, quando fui ver já era uma coisa só. Então aí entrou a Bia Pimenta, entrou o Márcio Bertoni, entrou a Fabíola Trinca, e aí começou a entrar pessoas no cineclube, né? Mas a coisa funcionava muito assim, pelo grupo da internet lá, o Gmail, o MCA que a gente chamava, e a sessão mensal. A sessão mensal ela era o coração do projeto, porque a gente discutia online o tema, né, que filmes iriam passar, quais seriam as atividades extra-filme, porque o Mate Congu nunca foi só exibição de filme. Ele tinha um show, DJ, exposição, era uma parada multilinguagens. O Mate Congu, na verdade, sempre foi muito multilinguagens, assim. Nunca foi o cinema sozinho, ou o cinema encastelado. Ele era o cinema fluido com outras linguagens, né? Então, por exemplo, era integrado. A gente sempre imaginava a curadoria do Mate como se fosse a curadoria da noite, não só a curadoria dos filmes. Então, assim, a sessão vai começar com uma performance que vai deixar a galera atenta, aí a gente apaga as luzes, começa os curtas. Quando o curta acabar, vai entrar um DJ de tal estilo, porque tem a ver com o filme, e aí paralelamente vai estar rolando uma exposição do artista tal, ou então uma performance, né? Para tudo para começar uma performance. E aí o Mate Congu aí foi parecendo artista de tudo que é lado. Às vezes chegava um maluco aqui no dia querendo se apresentar, e a gente sempre tinha uma coisa muito de porta aberta, assim, né? Então, a gente era muito desorganizado, mas organizado. Assim, o Guilherme Whittaker, ele tem uma frase pro Mate Congu que ele faz tudo para dar errado, mas dá certo. Ele nunca conseguiria fazer o que a gente faz dar certo, né? Porque o Mate, ele era muito assim, tudo era coletivo, tudo era consenso. A gente não tinha... A gente apelava para uma votação no último... Era a nossa última cartada, era a gente votar, né? Normalmente as decisões eram construídas no consenso. A gente ia debatendo, qual é o tema da próxima sessão? Aí cada um jogava lá o tema que gostaria de falar, a gente ia esquentando aquele debate, esquentando até sair um consenso. Às vezes o tema acabava sendo uma mistura daquilo que a gente estava tentando, que cada um propôs, às vezes era o que uma pessoa propôs. Então o Mate, ele era construído muito na conversa, né? Tudo era na conversa, e a gente, no começo, a gente não tinha nenhum compromisso com nenhuma institucionalidade, com nenhum tipo de vontade de criar cargos, responsabilidades. Não, tudo era a partir da iniciativa das pessoas e no flow, assim. Tudo acontecia naturalmente, podemos dizer assim. Não existia assim
uma vontade de organizar. Ah, não, a gente precisa agora organizar isso aqui. Uma história clássica, a gente ganhou equipamento do Cinema Escultura na época, né? Mas eles vieram, tinha uma parada de se inscrever, não sei o quê. Só que a gente tava foda-se total. A gente tinha uma relação muito anarquista com o mate, assim, muito. Não muito preocupado mesmo em. Amanhã a gente vê. A gente não tinha uma preocupação muito. E aí o Cinema Escultura teve que bater na nossa porta, assim, tipo, ó, cara, a gente quer te dar isso aqui, a gente conhece vocês, a gente quer. Veio até pela Lira de Ouro. A Lira de Ouro se tornou ponto de cultura. E, e, e aí a gente recebeu os equipamentos do Cinema Escultura, o que foi uma mão na roda. Então a gente funcionou durante muitos anos, quase 10 anos, com o projetor do Cinema Escultura. A gente ganhou equipamento de som, né? A gente ganhou acervo. Então a gente também usufruiu bastante. Mas se dependesse da gente mesmo, a gente tava. Era uma fase assim da vida, cara, que a gente queria saber mesmo de cachaça e cinema. Não tinha muito essa vontade mais de encarar o mate como um projeto, né? Isso surge quando essa coisa lá da educação ambiental, da coisa desse projeto de oficinas, ele começa a dar ruim. E aí a gente sai desse ambiente, deixa de fazer oficinas nesse lugar. E aí a gente começa automaticamente a levar mais a sério o mate, a gente começa a perceber. E a gente começa a se politizar mais, assim, dentro da lógica da política cultural. A gente começa mais a se interessar por editais, começa a se interessar mais por... A gente começa a ver que o Mate Congu conseguiu ali construir uma história que a gente poderia, de repente, estar vivendo de cineclubismo. Porque a gente não imaginava que poderia viver disso. Cada um tinha lá seus trampos, entendeu? Corria atrás do seu dinheiro. E o Mate Congu, ele era diversão. O Mate Congu, no começo, era diversão. A gente falava muito, tá? No dia que o Mate Congu for chato, a gente termina. Porque é maneiro fazer e por isso que a gente faz. Que é gostoso fazer. Então, quando você pergunta sobre organização, no começo tudo se organizava em torno do tesão de fazer o Mate Congu. E aí as coisas aconteciam automaticamente, né? Quem vai buscar o projetor? Quem é responsável pelo equipamento? Todo mundo era responsável pelo equipamento, todo mundo era responsável pela curadoria, todo mundo era responsável por tudo, né? Então, a gente não tinha, até hoje não tem. O Mate Congu não tem CNPJ. Né? A gente nunca se institucionalizou, nunca foi a natureza do mate se institucionalizar. O mate sempre teve uma natureza muito autônoma, boa palavra, exatamente. A gente era muito influenciado na época pelo Tais, né, que é o livro do Hakim Bey. Foi um livro que teve muito impacto pra gente na época, bem novinho, né? A gente leu aquele livro, aí tinha aquela coleção da Baderna, né? Então a gente traçou toda aquela coleção ali. Então a gente conversava muito sobre aquela lógica ali que encaixava muito com o que era o mate, que era a noite da sessão. A zona autônoma temporária era a noite da sessão. Então aquela noite a gente trabalhava tudo para que aquela noite fosse um grande ritual dionisíaco, podemos dizer assim. A gente trabalhava muito nessa chave, né? Fora que esse espaço também já é um espaço que tem uma energia de terreiro muito forte, né? Tem uma energia, eu acredito que boa parte do sucesso do mate tem a ver com o fato de estar acontecendo aqui, porque eu acho que esse lugar tem uma energia mesmo, né? Aquele senhor ali, ele morreu com 104 anos. Que é um dos fundadores da Lira de Ouro. Então assim, a gente, de uma certa forma, o mate é a continuidade dessa história, entendeu? Assim, então, que agora me deu o branco do nome dele. Mas
Então, acho que muitas das coisas que aconteceram no Mate foi porque tava aqui, então tinha uma energia muito forte. Era uma energia muito forte, cara. A gente não era muito maior do que a gente, assim. Quando você botava 200 pessoas assistindo um curta-metragem aqui, você pensava assim, caralho, que porra é essa, sabe? O que tá acontecendo? Assim, tem uma parada. Então, assim, então por isso que eu tô falando que era uma coisa, essa coisa do digital. E pra mim isso tem a ver com essa ideia do digital, assim. As pessoas começaram. E aí várias discussões também. Por exemplo, quando a gente começou a fazer, eu me lembro quando eu era criança, os meus pais não diziam que moravam em Caxias. Ninguém dizia que morava em Caxias. Caxias tinha um estigma muito forte de violência e miséria, né? Tem uma frase, inclusive, famosa de um jornalista, aquele jornalista que o Nelson Rodrigues, é personagem do Nelson Rodrigues, que esqueci o nome dele, que ele falava que crime, para ser crime tem que ser em Caxias, porque vendia mais jornal se você botasse Caxias na manchete que em qualquer outro lugar. Você vai lá, morreu fulano em Caxias, aí vai vender muito mais jornal do que morreu fulano em São João de Meriti, ou em Nova Iguaçu. Então o Caxias tinha uma carga muito pesada nesse sentido, né? Tanto que no começo também, que a gente fazia o mate, às vezes a pessoa passava assim na rua ali, meio desconfiada, e falava, porra, o que tá rolando aí? Aí falava, cinema, mas é de graça? Eu falei, é de graça. Ah, não, é coisa de político. Ah, não, não sei o quê. As pessoas não conseguiam acreditar que era uma atividade cultural de graça. Era quase um convencimento para você fazer com que a pessoa entrasse e que ninguém iria cobrar nada, ninguém iria encher o saco dela e que ela poderia se sentir à vontade ali, sabe? Porque é uma cidade onde as pessoas foram muito enganadas, exploradas, né? Vilipendiadas, enfim. E, por exemplo, Igor, surgem outros produtores nesse processo, porque você já estava fazendo filme desde o início. Surge. Como é que é isso? A gente. Então, aí, uma galera, por exemplo, a Fabíola Trinca, né? Que era uma figura que estava fazendo psicologia, ela vai pro cinema. Hoje ela é figurinista. Sabrina Bittencourt, foi o João Xavier que trouxe, ela era namorada do João Xavier, aí da PUC, gaúcha, tava fazendo jornalismo, muda pra cinema. Hoje é produtora do Mercadão aí, faz filme, produtora de set aí, super requisitado. Então o Mate Congu, quando ele chega, as pessoas se aproximavam, elas iam mudando o rumo, né? O Márcio Bertoni, nem me lembro o que o Márcio Bertoni fazia antes, mas aí depois ele vai pro som, ele vira técnico de som, né? Som direto, né? O Cacá Amaral, que era o diretor do Cinco Vezes Favela até hoje, mas ele é concursado da Petrobras, ele trabalha até hoje na Petrobras. Mas ele fez vários cursos, ele virou é um cara do cinema. Então o Mate Congu foi meio que o Rafael Maza, né? Que era primo do João Xavier, que chegou no Mate Congu crente, com camisa de botão até aqui no pescoço, não bebia, não fazia nada, virou fotógrafo de cinema, né? De documentário. Então hoje tem muito filme de documentário aí com Maza como fotografia. Então, assim, por isso que aí você vê que o cineclubismo é um pouco uma escola, né? Ele tem vários resultados nesse sentido, né? Até nossas oficinas mesmo, que a gente fazia nos lugares. Tem uma história engraçada, inclusive, que uma vez eu tava lá em Niterói, lá naquela pracinha lá que tem a universidade, né? Isso, tava na Cantareira ali. Aí eu tava bebendo uma cerveja e chegou um maluco pra mim e falou, porra, tu não lembra de mim não, né? Aí eu, cara, me ajuda aí e tal. Já bêbado, já tipo 3 horas da manhã, assim, aquela coisa bem. Já. Tava inclusive finalizando o Cascudo, a gente tava deixando o computador renderando um efeito lá. E a gente foi beber uma cerveja. Aí ele falou assim: pô, eu sou o Jeff, você fez uma oficina aqui na Ilha da Conceição, que a gente fez uma oficina lá na Ilha da Conceição, ali em Niterói, né? Tá, bababá. E aí agora a gente.
porra, cara, eu queria só dizer pra vocês estragaram a minha vida. Aí ele falou, tô aqui com meu primo aqui, ele que tá pagando a cerveja, porque eu fui fazer produção, por causa de vocês, eu fui fazer produção cultural na UF, agora eu tô fudido. Então meu primo ficava falando pra eu fazer administração, agora ele tá bem aqui, tá pagando a cerveja. Brincando assim, né? Mas foi essas coisas, né? O mate, a gente foi tendo esses resultados, né? De estar encontrando com as pessoas e tinha, assim, tinha esse gesto na época, que hoje é um gesto mais comum, um gesto assim hoje que não teria o mesmo impacto, mas assim, tinha um gesto que a gente tinha que eu acho que simbolizava muito esse momento, que logo no primeiro dia a gente dava a câmera na mão do aluno e falava, filma aí o que você quiser. A gente nem ensinava ele a apertar nada. E então isso era um gesto muito poderoso, assim, porque normalmente a gente trabalhava com populações estigmatizadas, né? E se deixava o equipamento caro na mão do aluno, assim, já no primeiro dia. Então essa desacralização, assim, dessa coisa do cinema, de como uma coisa... Ai, meu Deus, tem uma mega teoria pesada por trás, blá, blá. A gente tentava quebrar isso aí, meio que filma aí, moleque. Faz 1 minuto de imagem aí, e depois a gente projetava esse 1 minuto de imagem e fazia uma análise disso, já no primeiro dia. Então, esse gesto era muito poderoso, cara. Era um gesto. Hoje em dia, os celulares, né, estão todos equipados com câmera, eu acho que não teriam o mesmo efeito, o mesmo impacto, mas tinha um impacto de você botar na cabeça do moleque que ele poderia ser um artista, que ele poderia ser um cineasta, que ele era uma coisa. A gente caminhava muito por aí, né, de sempre empoderar os alunos, assim. Então eles eram os autores das ideias, a gente fazia todo o nosso processo de oficinas era de construir a ideia de que eles poderiam ser autores, que eles eram autores daquilo, que a gente só estava ali para facilitar a vida deles, né, para ajudar, mas que quem estava no comando era eles. E com relação aos filmes, o que vocês priorizam? Assim? Foi bom você perguntar porque organiza. Porque o mate são 3 eixos, né? O de exibição, o de oficinas e o de produção. O eixo de produção era organizado a partir, ao contrário dos outros dois, que tudo era muito coletivizado, nesse não. No eixo de produção, normalmente um dos diretores, ou autor, ou tinha uma iniciativa. Eu quero fazer um filme sobre tal coisa. Então esse diretor, ele meio que trazia essa ideia e ele se juntava normalmente com produtores e organizando a coisa, esquentando a coisa até o momento que a galera do mate chegava para ajudar ou a filmar ou editar. Então o mate possibilitava a equipe, podemos dizer assim, porque o mate a gente começou a exibir os curtas, né, da galera. Então assim, isso é muito importante dizer também. A gente exibia os filmes, como eu disse, o digital chegou, então o que veio uma produção digital da galera, podemos dizer assim, do Rio de Janeiro, dos fluminenses. O Fluminense começou a produzir cinema. Então o mate era uma janela. Então muitos filmes que às vezes não conseguiam entrar nos festivais, havia um circuito cineclubista que abraçava esses filmes, né? Então a gente exibia desde os filmes mais consolidados, esses filmes sempre curta, né? Os curtas mais assim, ganhou prêmio, não sei o que, circulou, mas também os curtas que não era aceito em lugar nenhum, né? E juntava, e às vezes o público reagia muito positivamente a esses filmes, e sempre era uma sessão quente, onde as pessoas falavam durante a sessão, bebiam durante a sessão, reagiam aos filmes, nunca era uma sessão comportada. Mas o que eu quero dizer é que a gente foi ajudando a consolidar uma cena e que a gente foi criando muitos laços, muitas parcerias, né? Então o Mate com Gu foi virando uma referência de uma coisa porreta, uma coisa maneira, assim, que tá rolando na cidade, no estado, né?
Então a gente conseguiu criar uma rede de colaboradores. Então a gente começou a produzir muitos filmes a partir dessa rede de colaboradores, né? Então a gente não conseguia ganhar edital nenhum, porque a gente participava dos editais, mas a gente não conseguia levar nenhum. Mas a gente conseguiu construir uma rede de colaboradores que chegavam junto na hora. Fabiola quer fazer um curto, não sei o que, precisa de um fotógrafo. Pô, tinha uma galera lá que a gente podia contar para ser fotógrafo, tinha uma galera lá que a gente podia contar para ser editor, entendeu? Então, até hoje é um pouco isso. Esse meu último filme agora, Cascudos também. Eu fiz um filme, a gente ganhou 25 mil do Lab Curta. É muito pouco. Eu colocando o curta, se for, o Cascudos dá para fazer o mesmo cálculo, assim. O filme em tela, ele custa mais de 100 mil reais. Mas a gente conseguiu fazer com 25 mil. Por quê? Por causa da rede de colaboradores que o MAT tem durante todos esses anos, entendeu? Pessoas, a gente consegue, pô, chega aí, junta aí, cara. Hoje tá bem mais difícil, porque as pessoas estão mais velhas, né? As pessoas estão mais... Teve esses anos Bolsonaro que precarizou muito a cultura, né? A gente tá com o mesmo projetor já há muitos anos, precisamos trocar, por exemplo. Então a gente se precarizou muito nos últimos anos, é muito mais difícil hoje mobilizar. Mesmo assim a gente conseguiu fazer. Meu filme que tô lançando agora, que é o Voo, eu até boto um filme Maticongu. Por que é um filme Maticongu, Igor? Porque se não fosse o Maticongu, eu não teria conseguido a equipe que eu consegui, pelo preço que eu paguei. Sabe? Não é o Igor Barradas, porque se fosse o Igor Barradas, com certeza eu não teria a mesma força de mobilização, entendeu? Para mobilizar para o projeto. Inclusive as nossas oficinas de cinema, a gente trabalhava, normalmente a gente não trabalhava com a ideia do diretor na hora de dividir função. Vamos criar as funções aqui pro, né? Fulano, você vai fazer som. Fulano, você quer fazer o quê? Quero fazer fotografia. Quero fazer entrevista. Normalmente a gente filmava documentário na época, que era uma coisa assim, mais fácil de controlar, né? Mais fácil de montar coletivamente rápido. Então normalmente a gente tirava a ideia do diretor dos alunos, assim. Os alunos todos eram diretores, né? Era coletiva a direção. A gente, às vezes surgiam umas turmas onde tinha um garoto, uma garota que tinha um senso de liderança, tinha um olhar organizador. Não, essa daí é diretora. A gente sacava, os próprios alunos em volta sacavam, não, fulano é diretor. E elegiam ela como diretor, ele como diretor, né? Mas assim, a grande maioria dos curtas que a gente produziu com os alunos, a direção é coletiva. A gente tinha muito essa coisa de coletivizar mesmo, né? Inclusive fizemos filmes de maneira... Lá no Fim do Mundo, que é um filme, uma espécie de manifesto nosso, ele tem uma direção coletiva, né? Eu até fui quem dirigi, no sentido, fiz o roteiro, dirigi, mas quem assina é coletivamente, porque ele era tão feito tanto dentro de uma brincadeira, né? De um mangue, que era o Maticongu, um mangue criativo, de trocas, todo mundo ali do mate participou do filme de alguma maneira, que ele é um filme coletivo, assim. Então a gente tem um pouco a gente sempre trabalhou muito em cima desse ranço que o audiovisual construiu para ele mesmo, que o cinema construiu para ele mesmo, né? Então, fazer filmes baratos, né? O Lá no Fim do Mundo, por exemplo, a gente já tinha mini DV na mão, mas a gente fez questão de filmar em Hi8. A gente queria que ele fosse mais sujo ainda, né? Então a gente fez filmes baratos, a gente fez filmes de maneira coletiva, sem editais, né? Sem grana. O primeiro filme que a gente fez com grana foi o Cascudos. Só ficou acesso, cara, quando teve o Lab Curta, que tinha uma cota para baixada. Antes da cota para baixada, nunca antes foi nada financiado aqui. Não existe um curta, pode procurar. Não existe um curta-metragem
feito na Baixada Fluminense que tenha recebido dinheiro do Estado. Nem curta, nem longa. Zero. Isso Desde sempre. Desde sempre. Isso é uma questão. Só aconteceu com o Lab Curta em 2018, né? Teve o Lab Curta, que tinha ali uma galera nova na Secretaria de Estado, já mais sensível a essas questões. Eu não me lembro se na época eles oficializaram uma cota para a Baixada, se o Cascudos, ou se eles institucionalizaram entre eles mesmos uma cota da Baixada. O fato é que no lançamento desse filme, que tinha outros filmes da Baixada lá no Odeon, no lançamento do edital do Lab Curta, dos filmes do Lab Curta, que aconteceu no Odeon, a gente lançou um manifesto chamado Baixada Filma. Realizadores audiovisuais da Baixada Fluminense lançaram um manifesto pleiteando a regionalização do orçamento. Então a gente estendeu uma faixa lá e falou, porra, olha só, cara, o audiovisual da Baixada o realizador da Baixada, ele não pode competir com o realizador da Conspiração Filmes ou com o realizador que é filho do maluco da Rede Globo, do diretor da Rede Globo, ou um maluco da TV Zero, da O2, que a O2 tem uma filial. Eu acho isso uma cara de pau do caralho, né? Que a O2 tem uma filial aqui no Rio, né? Tipo, e participa de editais aqui do Rio, tipo, sendo ela de São Paulo. Então, assim, a gente não pode tá competindo com essa galera. O isolamento tem que ser regionalizado, tem que ter. Então a gente estendeu essa faixa lá, lançou um manifesto. E a partir de então, eu acho que foi isso, que a partir de então se oficializou uma cota para a Baixada do Lab Curta, que já é um edital de 25 mil, né? Um edital que não paga 100 mil, que é o preço de um curta na época. Se fosse os outros, edital da Rio Filme, edital do Mink, Ancine, 100 mil, 120 mil para fazer um curto. Eles deram 25 mil, era um edital de 25 mil, e que finalmente a Baixada teve algum direito, Baixada interior, né? Interior tem cota também, para poder fazer os curtas, né? Então, para você ver, só foi mesmo assim beneficiado de alguma, fora o Cine Mais Cultura, né? Que é o Cine Mais Cultura, sim. A gente foi beneficiário do Cine Mais Cultura, mas para a produção de filmes só a partir do Lab Curta, que eu acho, se não me engano, foi em 2017, que o filme foi lançado em 2018. Então a partir daí que surge essa cota do Lab Curta. O Lab Curta conseguiu resistir durante os anos Bolsonaro, então o voo foi feito no Lab Curta também depois. Então não tem, cara, não tem financiamento, sabe? Toda a produção da Baixada Fluminense foi toda construída na base do tesão mesmo, do amor, sei lá qual o nome que a gente possa dar a isso, entendeu? Mas da vontade de se ver na tela, né? Porque tinha uma coisa muito poderosa no cinema digital, é a possibilidade de se ver, né? E porque eu acho que talvez isso também que era a força do cineclubismo aqui também, é a possibilidade de você se ver, né? Você vê o maluco no perrengue para ir pro trabalho, você vê os dramas e as questões que aconteciam aqui, né? Todo o cineclubismo, não tem como falar de produção audiovisual da Baixada sem você não falar do cineclubismo, porque eles se organizam a partir do cineclube. Na Baixada tem essa característica. Então a gente tem o cinema de guerrilha da Baixada, de São João de Meriti, né? A gente tem o Buraco dos Getúlios de Nova Iguaçu, né? A gente tem ai, cara, do Sandro, qual é o nome? Eu vou lembrar aqui. Mas é um coletivo mais novo, uma galera nova, trazendo um sangue novo. Fantástico. Eles fazem, por exemplo, um esquema de quando eles terminam de fazer o filme, eles vendem o link, né? Então, sei lá, bota 15 reais no nosso Pix aí, que a gente te passa o link, né? E o Sandro falou, pô, tem mês que eu vivo do filme, sabe? Então eles conseguem fazer uma produção quase que mensal, assim, uns curtas muito bons, inclusive, que estão passou em Tiradentes já alguns curtas deles, então,
Então eles têm assim uma trajetória muito criativa, assim, e sempre construída nessa parada de negar a capital, né, cara? Do tipo assim, guardar filme pro festival, caralho, vou vender o link do Pix, para um Pix para eu beber a cerveja de hoje. Então, assim, tem sempre um discurso de disruptivo. Né? O Mate tem também, de você tentar negar esse cinema fechado em si mesmo. Esse cinema elitista, mais corporativo, intelectual também, universitário, né? Se você pegar até os cineastas de periferia que romperam, se você pegar o Adirley Queiroz, se você pegar a galera do cinema de plástico, ali do Gabriel, né? O André, Maurílio, eles aprenderam os códigos na universidade. Eles entraram na universidade, aprenderam os códigos e conseguiram trazer esses códigos para a periferia. Para a periferia não, eles conseguiram trazer esse dinheiro para a periferia, né? Então a Dirley fala, não, quando eu vou escrever um filme para o edital, eu vejo para quem eu estou escrevendo e escrevo projeto X. E quando eu vou fazer o filme, eu faço o projeto Y, eu faço o filme que eu quero, né? Porque é isso, ele fala também, só consegui fazer ficção porque eu escrevi com a grana de um projeto de documentário. Né? Se eu faço esse híbrido um pouco de documentário e ficção, é porque não permitem que eu ganhe 10 milhões para fazer uma ficção. Né? Então, então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo se a gente olhar para o cinema, né, de periferia, que conseguiu romper aí uma certa fronteira, né, e trouxe visibilidade, é uma galera que conseguiu aprender os códigos na universidade. Porque esses códigos eles são fechados. Seja por uma questão de elite mesmo, né, de amigo, de primo, estudamos na escola Parque juntos, seja por uma questão de linguagem da universidade mesmo. Né? Então, se você pegar para um moleque aqui na Baixada que tenha uma boa ideia de curta-metragem, que tem um roteiro muito criativo, muito bom, e você pedir para ele escrever, justifique sua obra, ele não vai saber. Ele não vai ter ferramenta para escrever isso de uma maneira que sensibilize o cara da comissão. Entende? Porque é uma questão de código. É uma questão de linguagem. Não é porque o cara não é capaz de fazer o curta. Né? Não é capaz de... É porque ele simplesmente não tem o código. Eu me lembro quando eu era moleque, eu lia Justifique. Eu falava, como é que eu vou justificar? Eu quero fazer, porra. Eu preciso justificar em que sentido? Aí depois você vai entendendo, né? Você vai entendendo qual é o código e você vai entendendo como escrever aquilo para a pessoa de uma maneira que a pessoa entenda. Você vai entendendo o que está por trás desse Justifique. Mas isso são anos e anos de bateção na cara, que antes era muito mais fechado. Eu participo de editais audiovisuais desde os 18 anos de idade. Eu me emancipei dos meus pais para participar de um edital da Rio Filme. Inclusive usei o endereço da minha tia no Rio para poder participar da Rio Filme, né? E aí nunca entrou, assim, eu já tive muito roteiro que entrou em editais de roteiro, aquele desenvolvimento, né? Então na época tinha o Sesc, que era o edital de roteiro assim mais bombado do Brasil, né? E aí eu passei, entrei, fiz muitos laboratórios de roteiro na minha vida, muito. Mas na hora de dar o dinheiro mesmo, nunca me deram. Entende? Então, assim, eu acho que isso é um pouco revelador desse processo, assim, de como era uma coisa meio fechada. Então, acho que a produção da Baixada Fluminense, ele funciona muito nessa lógica do, cara, se a gente não se virar, a gente não vai fazer. Então, a galera dá um jeito de fazer, entendeu? Então... E eu acho que o que move é essa vontade de se ver, cara. É a vontade de se ver representado, de ver uma história com a tua cara, com a cara de Belfor Roxo, com a cara... Essa galera mesmo de Belfor Roxo, que eu esqueci o nome do coletivo agora, me perdoa, que é o Sandro. Eles fizeram um filme onde
São dois rapazes que estão andando de skate na cidade e que existe uma pista de skate construída pela prefeitura, só que essa pista de skate fica fechada, cadeado. Né? Então eles têm que pular o muro para poder curtir o skate dentro. Tem uma coisa tão Baixada Fluminense, assim, uma coisa, esse filme inclusive passou em Tiradentes, esse filme. Porque é uma mistura, e é uma mistura muito bacana entre ficção e documentário. É um filme muito bom. Você vai olhar o filme e fala, caralho, esse filme é muito bom. E é feito dessa maneira, sabe? É feito da maneira do... ali um roteiro, um papel na mão, ali uma escaleta, sai pra rua e a gente faz um filme, entendeu? E o filme tá lá. Quando você vê o filme em pé, ele não perde, não tá perdendo pra ninguém. Entende? Então, assim, é essa vontade de se ver, cara. É uma teimosia mesmo, a vontade, é uma atitude punk mesmo, né? Eu acho também o movimento punk tem muita influência, assim, na produção da Baixada Fluminense. Quando faça você mesmo, né? A Baixada Fluminense tem umas histórias muito fodas, assim. Tem a história do Donana, que é uma escola, que é um espaço de arte e cultura em Belford Roxo que já tem muitos anos e que foi desse espaço que saiu o Rapa e o Cidade Negra, né? Tanto que o baixista do Rapa é irmão do baixista do Cidade Negra, né? Porque eles saíram dessa mesma casa e eles eram uma casa onde tinha uma explicadora que juntava as crianças para explicar, né? Era a mãe do Dida, que hoje comanda a casa, e o Dida era da capoeira. E aí o Dida queria comprar uma guitarra, mas não tinha dinheiro, então ele fabrica uma guitarra. E ele começa a tocar capoeira na guitarra, né? E aí chega a Rádio Fluminense. Tem uma história muito boa também, que a Rádio Fluminense chegava até a Baixada Fluminense, atravessava a Baía de Guanabara. Ela não era feita para isso, não. Ela era feita para Niterói, para o capital do Rio, ali, Zona Sul. Só que ela pegava ali a Baía de Guanabara, projetava o sinal de rádio para dentro da Baixada Fluminense. Então o Dida um dia estava lá escutando a Fluminense e ele escuta o reggae pela primeira vez. Ele nunca tinha escutado reggae. E aí ele descobre que o que ele estava tocando era reggae, né? Que ele tinha pegado a guitarra, fabricado a guitarra para tocar capoeira na guitarra. E ele descobre que ele estava... Então, assim, essa história para mim ele é muito simbólica, assim, do que é o fazer cultural na Baixada Fluminense, que é fazer cultura no meio da diversidade completa, sem apoio nenhum, sem visão política nenhuma, estatal nenhuma. Não existe aparelho de cultura na Baixada Fluminense. A gente tem aqui o Raul Cortez, que é o segundo teatro do estado, e a gente tem o Silvio Monteiro, em Nova Iguaçu. São teatros fechados. Cinema, não tem? Não, tem cinema de shopping. Tem cinema de shopping que só diminuiu. Hoje a gente tem menos cinema do que tinha quando o Mate Congu surgiu. Então assim, o Mate Congu ele não sabe, é isso, entendeu? Então assim, já era uma coisa árida 20 anos atrás, hoje é até mais árido ainda, por um certo ponto de vista. Hoje existe sim uma visão mais da política pública que é possível, é importante, né? Abraçar, é importante abraçar não, mas é importante chegar. Então a gente tem aí... eu não sei se eu ia puxar um outro assunto, mas eu acho que é melhor a gente... Eu queria falar que você fala sobre os seus filmes também. Meus filmes. Produções, a questão de como... você já começou a falar. Eu falei um pouco da produção da Baixada, né? Isso. Que ela só acontece nessa coisa da teimosia mesmo, e cada um inventa um caminho para produzir, e graças ao digital, né? Tipo, como é que você tem distribuído as suas obras? Festivais e cineclubes, né? Muito. Mas, por exemplo, quantos filmes você já fez até agora? O Voo é... O Voo é o sétimo. É o sétimo filme. Você tá 2 décadas fazendo filme. Curtas. Isso. A gente tem um longa que está em desenvolvimento há muitos anos, que é um longa sobre o amuleto de Ogum, que eu faço junto com a Araldo HB, com a Luísa Pitanga, que é um filme
que é sobre as histórias do Amuleto de Ogum aqui em Caxias, né? Quando ele foi filmado, porque o Amuleto de Ogum ele foi feito pelo Nelson Pereira dos Santos aqui, né? E ele é baseado num argumento de um caxiense que foi motorista do Tenório Cavalcante. Então a gente tem o Amuleto de Ogum. O Milho foi um parceiro, a gente passou todos os filmes dele aqui. Eu gosto muito. Passamos todos os filmes dele aqui, assim. É um cara que... E a Luísa também, né? Vinha ali da universidade. E é um cara que teve que bater de cara muitas vezes, né, cara? O Emílio demorou muito tempo a ser aceito, assim, dentro do mercado, sei lá que instituição é essa. Mas ele sempre foi um cara de fora, assim, um cara que teve que empurrar pra entrar. Não deram pra ele de graça, apesar de ele conhecer todo mundo, de percorrer os corredores, enfim, ser bem aceito assim no tapinha das costas, assim. Mas pra botarem ele pra dentro mesmo, pra ele poder estar vivendo disso, demorou muito tempo, cara. Demorou muito tempo. Sim, eu acompanhei. Então é um pouco essa resistência que a gente sente, sabe? A gente sente essa resistência. Você tava falando sobre o longa, né? Aí o Amuleto, esse filme que a gente já bateu na porta da Ancine algumas vezes, já bateu na trave. E aí você pega um parecerista que amou, e aí chega o segundo parecerista e te derruba. Derruba tua nota lá pra... Podia ser. Então, assim... Então a gente viveu isso 3 vezes com o Amuleto. A gente bateu na trave 3 vezes com o Amuleto. E aí depois entrou o Bolsonaro e acabou com tudo. Então, essa coisa do Bolsonaro foi uma coisa muito cruel também, assim. Foi muito terrível. Porque deu uma desmobilizada, né? Foi bem chato. Mas aí, voltando pra produção, o Amuleto... E aí eu fiz um filme chamado Progresso Primavera, que é o meu primeiro, antes do Mate Congu. Mas ele que meio que ajuda a organizar a ideia do Mate Congu. Fiz esse filme em 2000, lancei em 2001. Aí depois eu fiz um filme em oficina, em Super 8, chamado O Tronco. Oficina do Filme Livre. Depois a gente fez o Lá no Fim do Mundo... Não, O Acorda, que é um filme interessante. Que tem as questões dele, é um filme um pouco ingênuo. Eu olho, mas de vez em quando eu sinto feedback, as pessoas ainda me mandam o feedback dele ainda. Mas é um filme muito interessante, que estava ali no surgimento ali do audiovisual da periferia, né? Valendo vários debates, surgindo da imprensa, essa coisa de audiovisual da periferia e tal. Só que sempre eram filmes muito denuncistas, assim, né? E o Acorda é um filme, assim, de primeiro amor, uma historinha de primeiro amor, assim. E mal resolvido, tem um final meio tristão, assim. Mas isso também causou uma certa coisa, né? Porque uma quebra de expectativa. O Mate Congu vai fazer um curta. Aí, pô, ele não tá falando sobre problema, né? Ele tá falando sobre amor. Então já foi uma coisa assim que causou um certo um certo constrangimento, assim. Aí depois do Acorda, a gente teve um Queimado, que é um filme de 2011. É um filme que a gente faz em 16mm. Passa no Festival de Brasília, inclusive. Mas é um filme que tem umas questões. Porque ele mexe com a questão do estigma do negro. Na época, a gente não estava com essa discussão tão quente como está hoje. Com todo o aprendizado que rolou nos últimos anos também. Então é um filme que, apesar de não ter sido a nossa intenção, ele causa um incômodo, um constrangimento. Porque a minha ideia era falar sobre a juventude sem perspectiva, assim, e sob o ponto de vista, uma coisa que eu via também muito na minha juventude, eram umas meninas que engravidavam logo cedo e perdiam assim uma perspectiva de futuro, né? Deixavam de estudar, viravam donas de casa.
Então é um filme que traz essa história de um modo assim bem seco, bem cruel. E aí, cara, hoje é um filme que tem que ser muito bem conversado depois, porque causa um desconforto. Apesar de é um filme que eu acho que é sobre isso, assim, que é sobre essa falta, esse vazio também existencial que tem na periferia, assim. Então, aí depois eu faço o. Aí eu fico muitos anos sem filmar, por uma série de motivos. E aí eu faço o Cascudos. O... Eu falei Lá no Fim do Mundo também, né? Teve Lá no Fim do Mundo. E aí o Cascudos e agora o Voo. Então são filmes que. Mas é isso, sempre na onda do curta, porque o longa mesmo nunca foi possível, assim. Todo mundo do mate, que inclusive se incluiu no mercado, muito como trabalhador da cultura, né? Eu penso que o Emílio é um cara que eu admiro muito, porque é um cara que conseguiu sair desse lugar e tá como autor, tá como diretor, né? O Adirley, o Gabriel, o Maurílio, são essas figuras que conseguiram furar esse bloqueio, né? E não estão apenas como técnicos, né? Do cinema. Porque, cara, não tem um set de cinema. Eu duvido, tá? Um set médio. Você chegar num set de cinema e perguntar assim, e aí, tem alguém da Baixada aí? Vai ter. Vai ter. A Baixada é uma região de 4 milhões de habitantes, né? Então tem muita gente aqui. É um país esse lugar. Então, assim, eles estão em todos os lugares. A Baixada está em todos os lugares, né? Em todas as fases de produção. Tá tudo, seja no elenco, seja na fotografia, no som, mas é sempre isso também. Você vai pegar sempre ali um papel menor ou uma assistência de fotografia. É muito difícil o cara romper, quebrar e tá de frentão mesmo, assim. É muito difícil, é muito fechado mesmo. Então, a distribuição, voltando para a distribuição. Cara, a gente tem uma relação com a distribuição. Eu posso falar de alguns aprendizados, tá? Existe uns aprendizados que eu tenho com a distribuição é que não existe filme difícil. Existe filme que você não apresentou ele bem pro público. Então, assim, a gente passou aqui os filmes mais radicais com uma ótima aceitação do público. Então, às vezes eu acho que a distribuição ela pensa coisas de uma maneira muito burra, assim, de uma maneira muito segmentada. Filme de ação é filme de ação, filme de. O que o cara não quer é achar que vai ver um filme de ação e encontra um filme de arte lá dentro e vice-versa. Mas eu acho que o público quer ver coisas, cara. O público quer ser apresentado, não quer ficar vendo sempre a mesma coisa. Mas eu acho que a distribuição ela trabalha de um jeito para manter os segmentos separadinhos mas quando a gente vai mesmo pra rua, quando a gente. Até aquela experiência que o Cavi tá fazendo lá no Estação, né? Eu acho que comprova isso, né? Você botar uma sala lotada pra ver um filme brasileiro de 1987, uma sala de cinema abarrotada pra assistir aquilo, eu acho que é a prova de que. E são filmes que, assim, que se dependesse do mercado estaria já no limbo, no fundo do mar, entendeu? O problema é que ele não gera essa renda pro cara que estiver produzindo, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. Mas que ele é um braço importante do cinema, ele é. Inclusive, eu acho que é muito triste ver a Ancine não reconhecendo o Cineclube, né? A Ancine não reconhece o Cineclube, não reconhece o público do Cineclube, né? Você poderia... existe, eu acho que faz parte... Acho que você poderia conversar com o Rodrigo Boillet, que é o cara que é presidente da Ascine, que é da Associação de Cineclubes. Ele tem números muito concretos. Por exemplo, quando estava aí no auge do cineclubismo no Rio de Janeiro, que bombou o cineclubismo no Rio de Janeiro, que ainda tem muito cineclube, mas hoje talvez tenha tanto cineclube quanto na época que bombou. Se você botar isso na ponta do lápis, do número de ingressos, número de pessoas assistindo um filme,
fora do mercado, se você botar isso na ponta do lápis, é número, cara. É número super representativo. Eu não tenho aqui de cabeça qual é o número, mas é números de você falar, caralho, tipo, em um mês, tantas exibições que gerou, sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, tipo, não são números desprezíveis, sabe? Então eu acho que o cineclubismo, ele é um complemento muito importante pro exibidor, né? Por quê? Porque você tem contato com o público direto, porque o cineclube ele tem ali como diferencial um debate depois, uma conversa. Aqui no Mate era informal, né? O filme terminava, os diretores estavam aqui e a música rolava e a galera não tinha um debate das pessoas falando no palco, não. Mas assim, mas tinha esse debate informal. Então é uma oportunidade do exibidor, né, do diretor, beber uma cerveja ali com quem viu o filme dele. Né? Eu acho isso muito rico, assim, muito vital, assim. Então eu acho que o cineclubismo ele é um complemento muito importante. Inclusive hoje tem cineclube pra caralho, mesmo numa era que a gente tá de streaming, né, onde as pessoas podem ficar em casa assistindo filme numa boa qualidade técnica, impensável de 20 anos atrás. Mesmo nessa situação, hoje o estado do Rio tá bombando de cineclube. Por quê? Porque as pessoas querem ver outras coisas, cara. Eles não querem ver o que tá no streaming somente. E eles querem ver juntos, né? Porque o cineclubismo, ele é uma grande produção de encontros, né? Você vai produzir encontros, né? Eu acho que é isso que o cineclubismo produz, encontros. Então, em termos de distribuição, eu acho que ele é muito rico nesse sentido, sabe? De contato com as pessoas, de contato com o público, né? Você bater um papo com um filme. Então, assim, isso não é possibilitado em nenhum outro meio, assim. Né? Então, para mim, o cineclubismo, ele é uma fonte importante como na cadeia de distribuição. Eu acho que ele não resolve, né, a vida do exibidor, assim, ele não resolve a vida em termos de não oferece recurso, né, financeiro pro exibidor, né, mas pro exibidor não, pro realizador, pro produtor, mas ele possibilita esse encontro muito com o público que não é de cinema, que eu acho que o público cineclubista, pelo menos na Baixada, não é o público de cinema, isso é mais interessante. É um público que normalmente não vai ao cinema. Aqui na Baixada, principalmente. Eu acho que a maioria do público que vai ao cineclube é o cara que gosta de ir num evento na rua, que gosta de beber uma cerveja acontecendo alguma coisa. É um outro público. Então, assim, acho que o cineclubismo ele é um apoio, assim. Acho que ele não resolve, né, tudo, mas ele é um viés, assim, importante. E nunca vai acabar, brother. O potencial da internet ainda não está totalmente desenvolvido. E a gente já usa, mas se você pegar qual é a lógica do streaming, né? Já é uma lógica de YouTube, assim, já é uma lógica, né? Já é uma lógica que não passa ali pela aquela transmissão da Rede Globo, né? Assim, eu vejo às vezes, é muito difícil saber como é que a juventude, porque a juventude meio que pauta o futuro, né? Como é que, mas eu vejo assim uma galera que fica em casa escolhendo parada no YouTube para assistir. Em vez de assistir para ligar a televisão, fica assistindo, aí vai no, eu gosto de fulano, gosto de cicrano, gosto de beltrano. Aí, quem é que garante que toda essa parada que tá rolando hoje, tipo, desses comentaristas de internet, né, que fazem milhões e milhões, esses caras, que não pode surgir grupos audiovisuais produzindo curtas ganhando dinheiro com a internet? Mas qual tem sido a possibilidade do cinema na internet, principalmente o cinema independente? Eu acho que é nessa, de tipo, ter um canal mesmo que vai produzir e que vai gerar views que vai dar grana. Eu acho que isso vai surgir uma hora. Produtores independentes que consigam produzir conteúdos audiovisuais de cinema, assim. Aí o que é cinema? Ainda tem outra discussão, mas assim, documentários. A documentário já tá tendo, ainda não consegue ter
Mas você pega assim, a agência pública, né? Você vê uma galera que tenta produzir uns documentários, coloca lá. E se você pegar o número de views, porra, é mais do que qualquer documentário brasileiro lançado no cinema, com certeza. Se você pegar lá um documentário pela agência pública, você pega lá, sei lá, 100 mil views, tipo, 80 mil views, não é desprezível, é tipo. É expressivo. É expressivo pra caralho. Então, assim, eu acho que a gente ainda tá muito conservador. A gente, eu acho que não tem uma visão ainda muito empreendedora. Até se você pegar a história do Ian, do cara que criou o Porta dos Fundos, é uma história de um cara que é curta-metragista. A gente passou uns curtas deles aqui. E que em algum momento ele entra naquela lógica de festivais e fala, cara, esse negócio de festival não é pra mim. Esse negócio não... E aí ele se junta lá com o Kibe lá e começam a fazer os curtinhas. Mas na cabeça dele ele tava falando curtinha. Na cabeça do Ian. Se você pegar as entrevistas dele, o que ele fala, é de um cara que não se adequa ao cinema. Ele olha pro cinema e fala, porra, isso aqui não é pra mim, esse universo do cinema não é pra mim. É de corredor de festival, pra conseguir grana, não sei o quê. E aí ele vai pra internet. Falando, vou viver na internet. Ele é um cara, assim, de uma certa forma, ele abriu uma porta nesse lugar, assim. É o que ele faz é cinema? Não é... É mais televisão, eu acho, assim, a linguagem, né? Uma linguagem mais de televisão. Mas é uma produção audiovisual que ele começa... Ele ficou bilionário com isso. Né? Então, assim... Por que não pode surgir coletivos audiovisuais de cinema que começam a produzir conteúdos de cinema, que aí tem um aspas, a gente não sabe exatamente o que é esse tipo de conteúdo, e que não comece a viver disso? Né? Qual é a chance disso acontecer? Existe uma chance disso acontecer? Eu acho provável isso acontecer. Acho bastante provável isso acontecer. A gente tem já alguns coletivos. Tem um cara que eu acho que ele é de Natal. Ele faz umas brincadeiras de filmes de ficção científica, de terror. Só que são filmes muito rápidos. É quase como se fossem trailers de filmes... esqueci o nome dele. Como se fosse trailers de filmes filmes que não existem, sabe? Mas com efeitos especiais, com cenas de ação. Só que aí o filme tem 3 minutos, sei lá, vai que esse moleque aí... E aí você ainda tem agora o domínio de efeito especial, né? De FX, né? De animação. O avanço dessa inteligência artificial daqui a 5 anos. O cara de repente vai estar produzindo uma animação em casa com um computador médio, porque ele já consegue produzir cenário, consegue produzir personagem, e aí ele consegue produzir roteiro. E aí onde é que isso vai parar? E aí, por que ele não pode botar isso no YouTube e de repente aquilo começa a ter adesão e o cara começa a produzir, ganhar dinheiro com isso? Ou outras plataformas também, né? Que possam surgir. Enfim, eu acho que o cinema, existe um lobby muito grande ainda, né? De manter as coisas no trilho que estão. Né? Manter um certo status quo. Um certo negócio, né? Um modelo de negócio, né? Porque isso implode o modelo de negócio atual. Entendeu? Se o cara não precisa mais da Netflix para produzir um filme, fudeu pra Netflix, assim, porque o que ela ganha dinheiro mais produzindo, ela tem que produzir coisas, ela tem que produzir conteúdo, né? Ela é uma produtora de conteúdo, né? Ela não é uma exibidora de filmes. Ela sabe que só exibir filme ela morre. Ela tem que ela é só exibidora, né? Ela sacou que ela precisava produzir para poder ter corpo, né? Então, eu acho que a gente ainda é muito conservador. Eu não sei qual é o futuro, assim, mas eu acho que passa pelo YouTube ou por um modelo parecido com o que é o YouTube, né? Onde você consiga monetizar os seus views. Que nem esse garoto que faz aqui que pede o Pix em troca do link. Pra mim, esse maluco esse modelo que o maluco fez é o futuro, sabe? Ele falou pra mim, eu vivi 1 mês dos links que eu vendi. Eu falei, paguei as contas durante 1 mês. Porque ele, tipo assim, ele cobrava acho que R$15. Mas ele falava assim, R$15, mas você fica à vontade se você quiser mais. Aí a galera gosta do trabalho do garoto, a galera joga 10, 100, 50, um galo lá, um galo ali. O cara pagou as contas do mês.
resolveu. Então, assim, esse tipo de modelo de negócio aí, pra mim, que é o lugar onde tem que ter sustentabilidade, né, cara? Porque isso aí foi um pouco que eu senti com a idade, assim, né? A gente vai se precarizando. E aí você começa. Eu não tive filho, mas, pô, meus amigos todos tiveram filho. Aí tem que pagar a escola. Aí a galera começa a largar a cultura, cara. Aí vem um Bolsonaro, para tudo. A gente achava que a Ancine tava ali, que era uma agência independente, não sei o quê. O Bolsonaro chegou, parou a Ancine. Parou a produção nacional de novo, que nem rolou com o Embrafilme. A gente achou que nunca mais ia rolar o que rolou com o Collor, com o Embrafilme. Rola de novo. Então, assim, não dá pra gente ter uma dependência 100% do Estado. Porque uma hora tá um governo, uma hora tá outro governo. Então, assim... E aí o artista se fode. O artista que tá na ponta se fode. Se fode. Deixa eu falar um pouco mais de produção, uma coisa que eu tava querendo já puxar antes. Acho que agora tá no link. Que é que agora a gente tá com essa perspectiva da Paulo Gustavo. Da Lei Paulo Gustavo, né? Que a gente vai vir uma grana direta para os municípios. Né? Então a gente tem aí, Caxias vai receber 6 milhões de reais para o audiovisual. A Baixada toda recebe 30 milhões, se não me engano, 20 milhões. E beleza, a gente estava aqui no nosso canto, né? Pô, vai vir Paulo Gustavo aí. Eu tava ligado até mais assim na Paulo Gustavo do município, cuidando de participar dos encontros, né? Da prefeitura, do Conselho de Cultura de Caxias, tá. Aí saiu um edital do Estado. Edital não, saiu o plano de trabalho do Estado, uma primeira minuta. E aí nessa minuta ali eu já achei assim um pouco fechado, achei que já estava fazendo muitas exigências, né? Aí sei que alguns anos atrás a gente passou uma lei, que é a Lei 7035, que fala que os recursos do Estado, 60% tem que ser pro interior, fora a capital, Baixada, interior, e 40% ficaria com a capital. Foi uma lei que foi criada para forçar o Estado a pegar os seus investimentos em cultura e jogar fora da capital, porque se não forçasse, o dinheiro ficava só concentrado aqui. Então, aí beleza, aí um belo dia, tô lá nesses grupos aí da Paulo Gustavo, surge uma carta lá, um ofício que foi enviado ao Estado de 3 associações audiovisuais do Rio de Janeiro. O CICAV, a API e mais outra. E aí o que diz essa carta? Eles querem quebrar a lei do 7035, porque eles entendem que as empresas audiovisuais, né, elas estão no Rio, estão na capital. Né, eles olham para o número assim, de sei lá, 1.300 empresas, 1.100 estão na capital e o restante está no restante do estado, né? 100 e poucos estão no restante do estado. Eu não me lembro quais são os números exatos, mas é algo nessa proporção. Não chega nem 10% tá fora da capital. E aí eles falam assim, como tá tudo aqui, vamos deixar o dinheiro aqui, porque senão é injusto com as empresas daqui. Só que isso é uma leitura muito... faria pouco meu pirão primeiro, assim, né? Por quê? Por que esses números... Por que as empresas produtoras estão concentradas na capital? Né? Primeiro a gente tem que entender por que isso. Porque o audiovisual é uma vocação no município? Porque aqui houve incentivo, na capital houve incentivos para a criação de empresas audiovisuais? Também. Mas também porque não há ambiente para os empreendedores audiovisuais, para os realizadores audiovisuais das outras regiões criarem suas empresas. Se abrir uma empresa audiovisual em São João de Meriti é muito mais difícil do que você abrir uma empresa audiovisual na capital. Então, eles estavam querendo tirar o que seria da Baixada Fluminense, o que seria do interior do estado. Estão querendo tirar. Né? E aí a gente se organizou. Aí o Baixada Filma ressurgiu. Essa carta deu uma animada na galera do Baixada Filma. A gente criou uma carta de resposta dizendo, esses números seus, beleza, são corretos, mas, a saída não é concentrando o recurso, né? Então a gente está propondo que os editais, eles garantam que o realizador audiovisual da Baixada seja contemplado a partir da sua trajetória.
Então, um relador, não a partir do endereço do CNPJ. Entende? Essa que é a nossa luta, que o edital ele tem uma regra, que tem um momento lá da pontuação, né? E que na pontuação você não exclua um realizador relevante da Baixada a partir do seu endereço de CNPJ, né? Então isso para mim é uma coisa, e é muito doida essa carta vale dar uma lida, ela é muito representativa, porque ela claramente desqualifica quem está fora da capital. Tem um momento que ela fala o audiovisual é algo especializado, né? Como se a galera da Baixada não pudesse fazer. E por aí vai, mas é isso, cara. Você vai em qualquer set de cinema aí, se você perguntar quem é da Baixada, vai ter gente que vai levantar a mão e dizer que é de Caxias, que é de Nova Iguaçu, que é de São João, que é de Mesquita, que é de Japeri, entende? Então, assim, essa galera... Então, assim, o que essa galera está propondo é a continuação de uma lógica que está colocada aí, que não tem de criativa nada, entendeu? Então a gente teve que se organizar e agora vai rolar esse embate aí, deve rolar uma mesa de negociação, não sei como é que é, porque a gente sente que inclusive a Secretaria de Cultura, aí teve aqui a Secretaria de Cultura, né? Aí o subsecretário de Audiovisual, que é o Rafael, ele falou pra mim assim, não, a gente fez uma escuta pra construir esse documento aqui. Aí eu falei, vocês escutaram algum realizador da Baixada? O cara ficou meio azul na hora, assim, sem resposta. Porque, cara, não escutaram. Entendeu? Então, assim, a Baixada ela é totalmente invisível. Ela é invisibilizada de uma maneira muito, muito, muito bizarra. Tanto que essa galera que é de esquerda, que é arejada, que é do audiovisual, eles são até da produção independente de audiovisual. Nem os caras que representam conspiração. Os caras que representam os produtores independentes. Eles não conseguiram perceber isso, né? E aí então é muito muito duro, cara, essa parada, essa coisa de como existe uma coisa assim até meio básica que a gente tem que ultrapassar, entendeu? Que é essa coisa que esse cartão postal do Rio de Janeiro, ele projeta uma grande sombra sobre a Baixada Fluminense, né? É uma sombra muito doida, que até mesmo às vezes você pega um artista que é fluminense e dizendo carioca, para ser aceito, né? Para ser, para tá dentro, entendeu? É uma coisa que a gente percebeu muito também nesse movimento dos últimos anos. Às vezes, o cineasta sabe que o maluco lá é Nova Iguaçu, aí quando o cara sai no jornal diz que o cara é carioca, que o cara estudou na Europa, mas não diz que o cara veio de Nova Iguaçu ou que ele veio de Japeri, entendeu? Essa parte eles omitem. Então, assim, a Baixada ela é muito invisibilizada. Tanto que essa carta ela não tem nenhum pudor, né, de pedir que o dinheiro não vá para a Baixada. Ela não tem pudor nisso, ela é bem objetiva assim, e enfim, foi bastante triste ler essa Baixada, porque tipo, ler essa carta, né? Então você percebe que mesmo assim, o mate, um montão de gente conhece, não sei o que, 20 anos produzindo, não sei o que, babá. Aí se você perguntar aí no bar, perguntar pro cara, não, realmente o cineclubismo na Baixada é muito forte, não sei o que, mas na hora do... democracia é bom pros outros, né? Então é isso, na hora de falar de vamos regionalizar o orçamento, não, os caras não querem perder o recurso, entendeu? Então os próximos meses aí propõe assim, vai surgir uma coisa muito rica nesse lugar que eu tava te falando o tempo todo, da gente nunca ter conseguido uma grana para fazer um filme, da gente nunca, agora tá para romper esse paradigma, e o que você vê é resistência, a galera não quer largar o osso. E não é a galera que tem um ossão grande, não. Porque essa galera que tá ossão grande lá, que tá fazendo... Acho que essa galera nem vai se interessar pela Paulo Gustavo. Essa galera que tá fazendo série da Netflix por 2 milhões o episódio, eles não vão querer 2 milhões pra fazer um longa. Imagino. Não é nem eles, eu acho que estão mais... É mais a galera do meio. Produtoras pequenas e médias. Então eles estão se organizando pra dizer, olha... investir na Baixada é perder dinheiro. Sendo que a lei Paulo Gustavo, ela é para descentralizar o recurso.
ela não é para incrementar o mercado audiovisual, para reforçar o arranjo audiovisual, o arranjo de negócio, não sei o quê. Ela não tem as mesmas funções da Ancine, a Lei Paulo Gustavo. Ela tem uma outra missão, né? Que é uma lei emergencial, é uma lei para a grana chegar na ponta. Aí quando a gente vai falar disso com o Sandro, que é o maluco do Pix, ele não quer nem chegar perto. Ele não participa nem muito das discussões da Paulo Gustavo, porque ele não acredita. Ele não acredita nesse processo, né? Ele prefere acreditar no Pix dele lá do que acreditar que possa vir alguma coisa do Estado para ele, entendeu? Então, é esse tipo de missão que a gente está hoje, assim, de construir, de tentar, com essa volta do MINC, né, construir uma política pública, né, para o audiovisual dentro do Sistema Único de Cultura, né, que estão querendo, que seria o SUS da cultura, né, que estão querendo implementar, onde a grana vinha direto do MINC para os conselhos municipais, né, para daí criar os critérios, enfim, e se construir uma política pública nacional para a cultura, né? E talvez essa galera aí do audiovisual do meio seja o maior inimigo hoje disso. Inclusive, na carta eles propõem tirar o dinheiro do controle da sociedade civil, né? Então, assim, aí você vê assim, gente, a gente... Realmente, eu sinto que, assim, que no discurso a gente tá um pouco com a razão, porque é uma lei, então eles não vão conseguir quebrar a lei. Só que é o seguinte, aí que tá. A lei, ela fala que tem que ser 60 pro interior e 40 pro estado, pra capital. Só que se os editais não entenderem qual é a realidade do realizador audiovisual da Baixada Fluminense, o dinheiro vai voltar. Então ou então esse dinheiro vai ficar com a produtora da agência de publicidade do Washington Reis. Eles vão ter o índice CNPJ daqui, vão apresentar qualquer coisa e vão ganhar porque vai voltar a concorrência. Porque o produtor cultural ou realizador audiovisual da Baixada Fluminense não tem o MEI dele ou o CNPJ dele no município da Baixada, tem na capital. Entende? Porque ele não consegue tirar aqui. Ainda tem a dupla tributação. Se eu tiro uma empresa, se a minha empresa é de Caxias e eu faço um serviço para uma empresa do Rio, eu pago o ISS do Rio e o ISS de Caxias. A não ser que eu faça lá a inscrição numa parada chamada CEPOM, que aí eu consigo quebrar essa dupla tributação. Mas pro cara que não é letrado, não conhece nenhum contador que possa, o cara fica preso, cara. O cara acha melhor abrir uma empresa no Rio, entendeu? Porque é isso, porque a empresa gera problema. Então, assim, um case para explicar isso, um case meu, pessoal, né? Eu abri a minha empresa em Caxias, que é a Circular Filmes. Eu abri a empresa em Caxias, só que em algum momento, minhas sócias olharam pra mim e falaram: pô, Rigo, tá foda, em Caxias tá muito difícil, cara. Aqui não tem oportunidade, aqui não tem edital, aqui não tem babá. Vamos pro Rio. Aí a gente levou minha empresa pro Rio. Mas eu tinha essa coisa mais ideológica. Mas as minhas sócias que eram do Rio, elas falaram: porra, mas tá foda, porque não tá botando leite em casa, entendeu? Isso era antes de uma discussão de regionalização. Tava começando, na verdade. Por isso que eu queria ideologicamente deixar a empresa aqui. Fomos pro Rio, até teve resultado. Fui pra uma final da Rio Filme, quase levei lá pelo amuleto na Rio Filme. Mas é isso, sabe? Aí elas me falaram: só, a gente entrou na Rio Filme porque a empresa tá no Rio. Então elas estavam com razão. Então, eu tive que tirar a empresa daqui. Entende? Então, assim, eu, que sou um realizador que tem toda uma obra construída em Caxias, sobre Caxias, não vou participar de um edital onde existe uma cota para o realizador da Baixada. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido.
Então vai ser um movimento interessante, porque o edital do Estado, ele tá prometendo 12 longas de 2 milhões. Se a regra, se a lei for realmente aplicada, a gente vai ter 8 longas de interior do Rio, ou seja, Baixada, área metropolitana e interior. Desses 8, 4 devem ser Baixada Fluminense. Se a gente olhar para como está distribuído, né? Porque tem um critério de população, tem um critério de geração de impostos. Então, que a área metropolitana 2, que seria a Baixada Fluminense, ela levaria 4 longas. Isso seria muito paradigmático para a Baixada Fluminense. Né? E aí dizer que não existe realizadores na Baixada que possam fazer um longa é mentira, falácia. Inclusive eu posso não levar. Entendeu? Porque existe muita gente boa fazendo coisa boa, que possa ter projetos mais viáveis que o que eu vou apresentar, enfim, que possa sensibilizar mais a comissão. Então não é uma disputa tipo assim, porque eu tô querendo garantir o meu. Não, eu posso listar aqui 10 para você realizadores, 10, fácil, que conseguem colocar um projeto de longa para disputar, entendeu? Então, assim, e a Paulo Gustavo é um tiro só, né? Porque ano que vem não vai ter Paulo Gustavo, mas vai ter a Rio Filme lá na capital, né? A capital vai continuar investindo em cinema e audiovisual. Então eles estão querendo tirar essa oportunidade da Baixada, é muito triste, cara. Realmente uma parada que eu fiquei de cara. Aí a gente tá se mobilizando. Semana passada a gente esteve com 2 deputados federais, estaduais, a gente esteve com a Marina do MST, teve com a Dani Monteiro, do PSOL, a Marina do PT. Esse ano a gente vai ter com deputado federal, vai ter uma reunião com o deputado federal, inclusive de direita aqui da cidade, que é o Áureo. E a ideia é essa, trazer visibilidade para a questão, e agora vai ter as oitivas, né? Onde vai se determinar o conteúdo dos editais, e agora que é a disputa, que é quais as regras do edital. Essas regras do edital precisam contemplar os realizadores da Baixada. Entendeu? Não dá para deixar de fora. Inclusive do longa. Porque aí entra essa questão da estima mesmo, né, cara? Entra essa questão do... Porque para mim o longa é muito simbólico nesse sentido. Sabe? Porque... curta a gente já fez de montão, cara, sem ajuda, não precisa... beleza, você é maneiro pra caralho receber 100 mil pra fazer um curta, entendeu? Mas eu acho que se não for a Paulo Gustavo agora, a gente não vai fazer um longa aqui nunca, entendeu? Vai demorar ainda mais 5 anos, 10 anos pra poder entrar um dinheiro pra longa aqui dentro, entendeu? Então, é assim que eu vejo que... Porque entrar esses longas, eles também são... Eles ajudam no processo de estruturação do audiovisual, né? Porque você consegue encarar um desafio mais complexo, né? Você consegue entregar um produto muito mais complexo. Então, assim, você vai formar muita gente nesse processo, né? Então vai ajudar a consolidar uma... Não vai ser mais... Então, quando surgir os próximos editais da Ancine, ou dentro dessa loja mais de mercado, né, a Baixada Fluminense vai ter o seu cartão de visitas. A gente vai dizer, não, aqui se faz sim, aqui se sabe fazer, né? Então, é muito... Eu acho assim, para mim, eu tô vendo essa Paulo Gustavo esse ano como um processo de culminância, uma coisa inesperada, que eu nunca esperaria isso. Quando tava o Bolsonaro, eu nunca esperaria que poderia acontecer algo nesse sentido, né, nesse naipe. Mas é isso, agora que tá colocado aí, o jogo tá colocado, para mim é uma questão de honra, assim, que a Baixada Fluminense seja respeitada. É um direito da Baixada mesmo, assim, seja respeitada nesse processo, não seja invisibilizada nesse processo, sabe? A luta nossa hoje é essa, assim. Se depender desses caras aí, cara, então... Hoje tá uma rixa entre o audiovisual da capital e o audiovisual da Baixada Fluminense. Porque ela é importante, quando o audiovisual é um cineclube que passa nossos filmes, não sei o quê.
né? Pra tirar uma onda no bar que foi no Maticongu, que foi no buraco do Getúlio, não sei o quê, mas na hora de repartir mesmo o bolo, aí ele vem com essa lógica do deixa o bolo crescer, que a gente. A carta ela fala claramente isso, assim, né? De tipo, não, a política, de alguma política deve ser continuada na Baixada, mas não aponta nenhuma solução. O que eles apontam é concentrar o recurso.